Em um certo dia, uma divindade, buscando aliviar seu tédio, decidiu criar um mundo peculiar. Ele o chamou de Abismo. Nesse estranho lugar, as criaturas que ele mesmo concebeu começaram a despencar uma após a outra, espalhando destruição e massacre por onde passavam. Os humanos tiveram que encontrar um jeito crucial de sobreviver. Contudo, a única forma possível era lutar e viver em meio a um mar de sangue, corpos e uma guerra incessante entre humanos e bestas. Você luta, sobrevive e assim recebe uma recompensa dos deuses, pois essas entidades superiores se divertiam com isso. Nada era tão prazeroso quanto observar o sofrimento humano em batalhas pela sobrevivência. Eles se entretinham vendo humanos lutarem em meio à dor. No campo de batalha, vemos os corpos de vários dragões e humanos após um confronto sangrento em que ninguém saiu vitorioso. Uma pessoa está ajoelhada, cuspindo sangue diante de um enorme dragão de escamas douradas e postura imponente. Mesmo em seus últimos momentos ainda respirando, o homem é esmagado pela enorme pata da criatura, agonizando ainda mais. Com cabelos roxos, o homem observa a criatura e começa a rir de forma eufórica, por um motivo desconhecido, apesar de toda a dor que estava sofrendo. Nos últimos momentos de sua vida, ele passa a insultar o dragão, que começa a formar uma esfera de energia em sua boca. O jovem, prestes a morrer, pensa que se for eles, essas pessoas provavelmente conseguirão, especialmente uma em particular. Enquanto isso, em outro lugar, uma mulher com um círculo mágico dourado em sua mão declara que naquele momento o último grupo de humanos morreu. A mulher se vira para olhar para duas pessoas e afirma que agora a humanidade restante era composta apenas por quem estava ali. Os 4 reunidos naquele local são os últimos humanos vivos nesse mundo de guerra e sangue, onde ninguém sai vitorioso. Eles é uma mulher de cabelos brancos e armadura dourada, que empunha uma lança e possui uma aparência extremamente gentil. Keldon é um homem loiro que utiliza um cajado com um sol esculpido na ponta, como um mago. Kangtai é um homem forte que maneja uma enorme espada e usa uma antiga armadura feita com peles de bestas mortas. Os 3 olham para o último integrante, um jovem sentado em meio aos escombros. Esse homem é Kang Hanso, de cabelos pretos e armadura escura. Ars comenta que eles eram os últimos capazes de salvar a humanidade. Kang, ao ouvir tudo isso, começa a abrir os olhos, demonstrando cansaço e várias feridas espalhadas pelo corpo. Ars explica que eles estão na sala onde está a Joia Temporal de Arenal, a grande esfera conhecida por ter o poder de retornar ao passado e também a última esperança da humanidade, que entrou no abismo há 50 anos e pereceu, deixando nada para trás. Kangtai diz a todos que apenas uma pessoa poderia voltar ao passado e tenta chegar a um consenso com o grupo. O homem começa a falar com orgulho, questionando se já havia sido decidido quem iria, como se estivesse se oferecendo para cumprir essa missão. Ele sugere que o mais forte entre eles poderia ir, insinuando que sabiam quem era essa pessoa, enquanto adotavam uma postura de superioridade. Keldon começa a zombar de Kangtai, dizendo que pela primeira vez pensou que o homem diria algo inteligente, mas estava enganado. Contudo, Ares intervém na conversa pedindo aos dois que se acalmem e parem de discutir. Ela explica que se todas as valquírias enviadas para lutar contra o dragão dourado foram derrotadas, os monstros chegariam até ali em pouco tempo, e mesmo que fosse injusto, não havia outra solução. Então a garota se aproxima de um deles. Entre todos, a única pessoa que poderia voltar no tempo era ele. Com um olhar simpático, ela diz o nome de Kang, que mantém uma expressão firme enquanto olha para sua mão. O rapaz questiona se ele realmente poderia voltar no tempo e comenta que eles lutaram por tanto tempo durante anos intermináveis. Todos os dias, sem exceção, lutaram repetidamente e morrer já não parecia tão ruim para ele. Hanso continua olhando para sua mão, mas Aris coloca sua mão sobre a dele, dizendo que ele não deveria soar tão fraco e desanimado. A garota afirma que a esperança de toda a humanidade estava nas mãos dele. Ajoelhando-se para falar com ele, ela sorri com simpatia e esperança brilhando em seus olhos, pedindo ao protagonista que não desistisse. O garoto apenas olha de volta, vendo seus companheiros o apoiando completamente. Kang sente-se um pouco mais motivado. Keldon concorda com Ares, dizendo que o fato de Kang ter começado 20 anos depois de todos no grupo e ainda assim estar na mesma posição que eles é prova suficiente de seu potencial e força. Ares comenta que se as habilidades de Hanso tivessem começado a se desenvolver um pouco antes ou apenas 5 anos antes, a situação atual seria completamente diferente. Mesmo sendo orgulhoso, Tai admite que eles estavam certos e por isso também reconhece as habilidades de Kang. Porém, Tai acrescenta que se Kang realmente não quisesse ir, ele poderia dar oportunidade a ele. Tai argumenta que se fosse ele quem voltasse, poderia pegar todos os itens que não conseguiu anteriormente e teria outra chance. Eles, ao ouvir isso, lançam um olhar ameaçador para Tai. Percebendo a reação da garota, Tai se assusta e rapidamente reformula sua frase, afirmando que o único capaz disso era Kang. Vendo isso como uma interação normal entre amigos, mesmo diante do fim do mundo, o garoto dá um último sorriso enquanto se levanta, determinado a fazer o que precisa ser feito. Confiante, Kang começa a caminhar em direção à Joia Temporal de Arenal, enquanto todos no grupo o observam. Os outros 3, que ficariam para trás, entendem que Hanso é a única salvação para todo mundo e, orgulhosos de seu amigo, depositam toda a confiança nele.
De repente, um estrondo alto ecoa, assustando todos na sala. Eles percebem que o esperado já estava acontecendo. O teto do lugar começa a rachar ao meio e é forçado a abrir por algum monstro colossal. Então, o grande rei dragão dourado emerge acima de todos eles, fazendo algumas pedras caírem sobre a cabeça dos heróis. A criatura começa a carregar um sopro de fogo em sua boca, pronta para atacar e acabar com todos os humanos ali presentes. Para salvar seus companheiros, Keltian pede a todos que não baixem a guarda e ordena que o dragão pare, enquanto lança um grande feitiço sobre ele. O garoto começa a instruir o que eles deveriam fazer para lutar, e assim a batalha começa. Ele pede que Eris e Tai assegurem que o monstro seja contido, pois ele se prepararia para algo. Vemos Tai conseguindo segurar uma enorme rocha com suas mãos, salvando Eris e dizendo para ela não se preocupar, pois agora ele mostraria suas habilidades. Eles avançam em direção ao dragão girando sua lança, enquanto, ao lado da criatura, um exército de dragões da mesma raça começa a chegar, pronto para exterminar os últimos humanos. Para o infortúnio dessas criaturas, eles fincam sua lança no chão, fazendo-a crescer de tamanho, e ordena que Tai ataque, pois essa era a oportunidade. Tai, com sua enorme espada em mãos, começa a cobrir seu corpo com chamas enquanto diz a eles que ela não precisava falar, pois ele já ia atacar. Girando sua espada, ele cria um redemoinho de fogo, preparando-se para golpear o dragão com um ataque poderoso. O jovem lança uma rajada de fogo que parte vários dragões ao meio e avança em direção ao principal. Entretanto, o rei dragão escapa rapidamente e contra-ataca com suas garras, forçando Tai a defender-se com sua espada. Ele mal consegue conter o golpe, mas permanece firme. Keltian pede ao protagonista para se concentrar, pois tudo precisava dar certo. O mago então saca um livro e começa a preparar um feitiço. Keltian comenta que a principal arma do protagonista estava quebrada e que ele deveria parar de pensar naquele lugar. Eles concordam, dizendo que Keltian estava certo. Mesmo triste, a garota diz que o protagonista deveria partir dali e seguir em frente. Ela pede para ele não afastar as pessoas que se aproximarem, apenas porque as acha irritante. Com um último olhar, ela o incentiva a cuidar das pessoas ao seu redor e pergunta se ele a ouviria dessa vez. O protagonista, tentando manter a compostura, responde afirmativamente, prometendo tentar. Eles voltam para a batalha, afirmando que mesmo naquela circunstância ele não deveria desistir. Confiante, ela declara que deixaria o restante nas mãos de Keltian. A garota olha para o céu como se esperasse o nascer de uma nova era. Keltian, ainda triste, mantém a mesma expressão. Ele pede desculpas ao protagonista e diz que ele precisaria ouvir com atenção. O mago começa a conjurar um feitiço dourado em seu livro, dizendo que, como Eris mencionou, não havia razão para matar desnecessariamente, mas também não se deveria mostrar piedade com aqueles que causariam mal durante a guerra. Ele o incentiva a salvar apenas aqueles que mereciam viver e, mesmo com um mar de sangue ao seu redor, a lutar pelo bem da humanidade. Keltian ainda reforça que o protagonista deveria garantir que o monarca Berserker Clementine fosse eliminado. Por fim, enquanto concluía seu feitiço, ele pergunta ao protagonista se ele havia entendido. O protagonista apenas acena com a cabeça, demonstrando confiança. Keltian, quase terminando sua magia, canaliza uma energia dourada massiva através de seu livro e do objeto temporal. A joia temporal de Arenal começa a emitir uma luz intensa, enquanto suas lâminas giram rapidamente. O protagonista observa o artefato, pensando no que estava por vir. Eris e Tai assistem enquanto a esfera começa a liberar vários raios, ambos sorrindo, confiantes em seu amigo. Finalmente, Keltian junta as mãos, agora brilhando com energia dourada, criando um enorme círculo mágico no teto daquele local, iluminando todo o mundo sombrio ao redor. A joia temporal libera uma explosão gigantesca de eletricidade em direção ao grupo, transformando tudo em uma luz branca. Por um instante, apenas alguns gritos perdidos podem ser ouvidos, de pessoas perguntando onde estavam, ou uma mulher desesperada procurando por seu filho. No meio de tudo isso, vemos o protagonista observando sua própria mão e entendendo o que aconteceu. O protagonista percebe que várias pessoas estavam em um lugar que parecia um mundo pós-apocalíptico, em uma cidade abandonada, de onde emanava uma forte luz verde. Sorrindo e cobrindo o rosto com a mão, ele afirma que funcionou, prometendo que dessa vez não falharia em sua missão. Todas as pessoas naquele mundo pareciam completamente perdidas, sem saber o que fazer ou onde estavam. Continuavam procurando suas famílias, dizendo que queriam voltar para casa, incapazes de compreender a situação atual. Desesperado, um homem agarrou outro pelo colarinho, acusando-o de ter feito algo, enquanto o outro não entendia o que estava acontecendo. O protagonista comenta que era óbvio que aquelas pessoas estavam confusas, afinal, haviam acabado de aparecer em um mundo completamente desconhecido e sem nenhuma informação. Ele diz que o ano que nasceu foi especial porque inicialmente havia apenas 100 pessoas, mas esse número aumentou exponencialmente, até o ponto em que a situação saiu do controle, com muitas pessoas desaparecendo. Então, no dia em que ele completou 20 anos, algo apareceu no céu, atraindo a atenção de todos, uma espécie de portal, semelhante a um olho interdimensional, que conectava dois mundos. Ele desapareceu dentro desse poder desconhecido, enquanto seu celular caía no chão. Esse outro mundo devorava dimensões, sendo o ponto de impacto do abismo. Aqueles que chegavam primeiro a esse mundo ganhavam habilidades antes dos outros, e essencialmente se tornavam mais ativos. No entanto, as criaturas de aparência estranha transformaram esse mundo em um terrível palácio de violência e anarquia. Os que foram consumidos pelo abismo eram transportados para o chamado Outro Mundo.
Quando todos desta realidade chegassem lá, a porta do abismo se abriria, e a grande guerra começaria entre humanos e bestas demoníacas, cujo único desejo era ver sangue e caos. Enquanto se espreguiça, o protagonista comenta que tem cerca de 5 anos para se tornar forte, e em seguida começa a caminhar pelo lugar. Ele se lembra de que todas as habilidades e forças que tinha desapareceram, o que significa que agora ele era apenas um humano comum. Mesmo assim, decide que era hora de agir, então ele olha para o céu. As pessoas se perguntavam o que estava acontecendo, enquanto o céu começava a se romper e uma forte energia azul emanava da abertura. De dentro da fissura interdimensional, uma pequena criatura saiu, deixando todos perplexos. Era um ser que parecia um morcego com chifres, extremamente adorável e amigável. A atenção de todos foi imediatamente capturada pela criatura. Ela se revelou como uma fada assistente, enviada para ajudar nos procedimentos rápidos, deixando os humanos ainda mais surpresos. Um pouco embaraçada, a fada pediu a todos que ouvissem o que ela tinha a dizer. O protagonista, desconfiado, apelidou a criatura de Medan e comentou sarcasticamente que os tais métodos rápidos mencionados por ela não eram o que pareciam, mas sim uma desculpa para fazer todos lutarem entre si, espalhando o caos por toda a parte. A criatura começou dando boas-vindas a todos no outro mundo, anunciando que uma oportunidade surpreendente seria oferecida. No entanto, uma das pessoas ali se mostrou completamente insatisfeita, dizendo que não se importava com nada disso e só queria voltar para casa. Irritada, a criatura demoníaca revelou sua verdadeira face, ordenando que o humano ouvisse sua explicação. Silenciosamente observando isso, o homem imediatamente congela, ficando em silêncio ao perceber que o tom do monstro mudou rapidamente. A criatura continua explicando que a liberdade infinita é concedida a todos naquele lugar. Com um rosto demoníaco, ela pergunta se as pessoas ali sonhavam com um mundo onde leis, moral, ordem e ética não existissem e todos estivessem livres de regras. E não era só isso, todas as limitações físicas que pesavam sobre qualquer pessoa desapareceriam e, dependendo do que fizessem, poderiam se tornar infinitamente mais fortes, como heróis poderosos de um filme. Com uma expressão fofa, a criatura afirma que a chance de realizar tudo o que imaginaram se torna realidade naquele mundo, e pergunta se todos achavam aquilo incrível. Ela também diz que mostraria uma demonstração simples do que podia fazer ali, e rapidamente se prepara para estalar os dedos. Todos veem uma pessoa literalmente evaporar na frente deles, com o sangue do rapaz espalhando-se por todos. O choque toma conta do lugar, e gritos começam a ecoar. Com uma expressão demoníaca, a fada se desculpa e em seguida ri dizendo que não gostava de pessoas que falavam alto demais. Em desespero, os humanos começam a correr, gritando e pedindo ajuda a qualquer um. No entanto, não havia mais deuses para ajudá-los. A fada começa a estalar os dedos novamente, matando muitos dos que gritavam e tentavam fugir. Novamente com uma expressão assustadora, paralisando todos os sobreviventes, a criatura afirma que já havia mencionado que odiava coisas barulhentas. O monstro pergunta se as pessoas sobreviventes iriam se esforçar, mas todos apenas congelam, tentando ficar em silêncio para não irritá-la. Com uma expressão fofa outra vez, ela diz que era muito bom que tudo agora estivesse calmo, e assim continua. Conjurando uma pedra em sua mão, a fada apresenta como uma runa, explicando que qualquer um poderia obter uma runa ao matar algo que estivesse vivo. Existem outras 8 runas parecidas com aquela, que aparecem aleatoriamente. Essa runa específica não tinha cor, mas se a pessoa se esforçasse e crescesse, poderia obter runas melhores e mais poderosas. Enquanto olhava para a pedra que lembrava um cristal, a fada afirma que aquela runa aumentava a força física. O monstro pergunta quem queria pegá-la e o protagonista, no meio da multidão e ainda em choque com tudo que aconteceu, levanta a mão, pensando que fazia muito tempo desde que havia usado a última runa. A fada se surpreende com a rapidez do pedido do protagonista e então diz que aquela atitude entusiasmada era muito boa. Caminhando até ele, a criatura pede que o rapaz estenda a mão, e ele obedece. A fada coloca a runa em sua mão, afirmando que ela era incrível porque distorcia qualquer lei. A fada explica que cientificamente os músculos do rapaz tinham um limite de peso de 117 quilos, mas naquele momento, usando a runa, esse limite aumentava para 22 toneladas. E não era só isso. No entanto, o protagonista mantém a mesma expressão de antes. A fada comenta que não era a reação que esperava. O protagonista pensa que é entediante ouvir sempre a mesma coisa. Decepcionada, a fada voa para longe e explica que runas têm diferentes efeitos dependendo do tipo e estão repletas de habilidades que não podem ser explicadas pela ciência. Mais uma vez assustando todos, a criatura diz que queria demonstrar novamente, perguntando se alguém queria tentar. No entanto, ao ver que ninguém se oferece, o monstro afirma que pararia por ali. A fera informa que, independente do que aconteça, todos deveriam lembrar que não importa quais runas alguém obtenha ou quais habilidades sejam aprimoradas, isso nunca será algo ruim. Para se tornarem mais fortes, ela instrui todos a reunirem muitas runas, caso quisessem sobreviver. Ao ouvir isso, os humanos percebem do que se tratava e olham para o chão, onde estão vários corpos das pessoas mortas pela fada.
Rapidamente começa uma enorme confusão, com todos brigando para pegar as runas espalhadas pelo chão. Contudo, quando finalmente as agarram, a fada recolhe todas as runas e comenta que, a julgar pelo rapaz que pegou a última runa, eles não precisavam de mais explicações. Todos ficam angustiados, pois enxergavam as runas como uma esperança de salvação. Apontando para o protagonista, a fada diz que se tocassem na orelha direita, poderiam ver quais runas possuíam. Assim, todos tocam suas orelhas e uma janela holográfica de status aparece diante deles. O monstro conclui dizendo que os humanos normalmente têm 10 atributos básicos e que era tudo o que precisavam saber. O protagonista ativa sua janela e percebe que sua força aumentou em um ponto. Ele deduz que, ao reunir mais runas depois de caçar, seus números de mana e poder mágico também poderiam crescer exponencialmente. O protagonista explica que runas podem ser adquiridas em qualquer lugar, contanto que algo vivo seja morto, não importa o que seja humano ou besta. A fada observa que o começo será um pouco desigual em comparação ao lugar de onde vieram, mas promete algo que os deixará felizes. Assim, a criatura pede que todos esqueçam o passado. Subitamente, todas as pessoas no local recebem facas para combate. O monstro conclui afirmando que todos deveriam aproveitar sua nova vida. Com uma última tarefa a cumprir, a fada avisa que, quando ela partir, o tutorial começará. Ela encoraja todos a darem o seu melhor. Enquanto isso, as pessoas permanecem confusas. Ao se virarem, vem um exército de criaturas mortais pronto para entrar em combate com os humanos ali presentes. Com intenções destrutivas e caóticas, um exército de goblins avança para matar todos os humanos. Após a saída da fada, as pessoas ainda estão em choque, olhando para os corpos ao redor. Um homem, segurando uma faca nervosamente, questiona se aquilo era realmente o tutorial. Porém, algo chama atenção. Ao olharem para trás, uma aura negra começa a surgir. Quando se voltam para ela, avistam um exército de goblins prontos para atacar. As duas raças se encaram, prestes a iniciar um conflito que transformará o local em um mar de sangue. Uma mulher no grupo de humanos pede calma, sugerindo que todos se afastem lentamente para não irritar os monstros. O protagonista permanece parado, observando as pessoas tentando recuar devagar. Contudo, um dos homens esbarra em outra pessoa, que permanece imóvel por algum motivo. O homem pergunta o que o garoto estava fazendo parado, e o rapaz de pé comenta que algo estava errado. Alguém percebe uma barreira à frente e, ao tentar atravessar lá, descobre que é impossível. Todos começam a entrar em pânico, batendo no holograma e tentando sair daquele lugar urgentemente. O homem percebe que as paredes também começaram a se fechar por algum motivo, como se os forçassem a lutar. Ao olhar para trás, todos veem o exército de goblins completamente irritado e inquieto, ansioso para atacar. As criaturas começam a rugir ferozmente. Então, um dos presentes, desesperado para fugir, resolve lutar xingando as criaturas e dizendo que não poderia morrer ali. O homem, olhando para o lado, vê que uma pessoa conseguiu passar pela barreira. Ao presenciar a cena, ele fica completamente agitado, questionando como aquela pessoa conseguiu atravessar. O garoto não sabe explicar, apenas diz que passou por aquele lado. Observam então que o número 49 estava escrito na parede. Outro jovem que também estava ali percebe o número e questiona seu significado. Logo, o homem que antes não conseguia atravessar finalmente passa. Eles percebem que o número na parede diminuiu e entendem que isso significa que apenas 50 pessoas podem sair. Imediatamente começa uma guerra civil entre eles, cada um tentando atravessar a parede para salvar a própria vida. Vendo toda a confusão, K comenta que tudo aquilo era patético, dizendo que os 100 ali presentes precisavam se unir para lutar e evitar mais mortes. Ele explica que quando chegou ali pela primeira vez, aproximadamente 40 pessoas morreram para os goblins, e entre os que não conseguiram atravessar, apenas 10 sobreviveram. Com um olhar sanguinário, ele diz que dessa vez a história será diferente. Sacando a faca que recebeu da fada, o garoto acrescenta que antes de mais nada precisa limpar aquela área e avançar para a próxima fase. Cansados de esperar, os goblins avançam contra os humanos. Um deles salta e mata uma pessoa, enquanto o outro persegue um jovem que implora por ajuda. Porém, de repente, o garoto só consegue ver o goblin sendo partido ao meio por alguém. Nosso protagonista mata um dos goblins, enquanto outra criatura avança contra ele. O garoto consegue desviar do golpe, agarrar e imobilizar o braço da pequena criatura, aproveitando para cravar sua faca no pescoço do monstro. O protagonista permanece em posição de combate, pronto para enfrentar qualquer coisa em seu caminho. As criaturas começam a avançar contra ele, mas o garoto, em um mar de sangue, despedaça as bestas. Os humanos ao redor apenas observam, chocados com o que presenciam. Após algum tempo de batalha, em que o protagonista eliminou várias criaturas, ele se levanta, ainda cambaleando devido à fraqueza de seu corpo atual. Enquanto limpa o sangue de uma de suas vítimas do rosto, o protagonista comenta que aquilo era um pouco desconfortável, já que esse era o corpo que tinha décadas atrás. O jovem se agacha para coletar runas dos corpos das criaturas, pensando que teve muita sorte. Ao olhar seu status, ele percebe que sua destreza aumentou em... Ele explica que a destreza não só aumenta a velocidade, mas também distorce a percepção de tempo do usuário, acelerando sua reação em 0, 1. Isso significava que o usuário poderia executar ações muito mais rapidamente. No fundo, uma das criaturas de repente se levanta e avança imediatamente contra o protagonista, arremessando sua arma. Ele rapidamente olha para trás enquanto a lâmina passa e o protagonista consegue desviar por pouco.
Então ele se vira e lança sua adaga diretamente no crânio do Goblin. Algumas criaturas que ainda estavam vivas ficam furiosas ao ver seus companheiros sendo mortos e avançam contra o garoto. 3 dessas bestas tentam apunhalar o protagonista ao mesmo tempo, tentando impedir que ele reaja. Empunhando uma adaga de uma das criaturas, o garoto comenta que era como esperado, já que os monstros entram em fúria assim que vem sangue. Rapidamente, sem dar chance às bestas, ele as corta e mata todas instantaneamente. Enquanto o protagonista faz mais vítimas, aproveita para coletar as runas dos corpos, apunhalando e extraindo-as com força. Ele está um pouco sem fôlego, pois seu corpo não estava acompanhando o ritmo de sua mente, mas mesmo assim, a sensação era satisfatória. As outras pessoas que estavam lutando para escapar voltam sua atenção ao protagonista, percebendo que ele estava lutando sozinho, inspirados por sua coragem, e, irritados com a situação, eles decidem ajudar e partem para enfrentar as bestas. Imediatamente, os monstros notam a aproximação dos humanos, e os dois grupos se enfrentam novamente, iniciando uma nova batalha. Enquanto luta e parte um Goblin ao meio, o protagonista pensa que normalmente não há necessidade de tanta pressa no início. No entanto, naquele momento não havia tempo para hesitar. Ele usa sua adaga para defender-se de um ataque de uma das criaturas, repelindo-a instantaneamente. O protagonista comenta que, naquele lugar, havia muitos transmigrantes e que, se contasse o mundo inteiro, a quantidade era inimaginável. Ele explica que os recém-chegados ficavam protegidos na área de tutorial, mas, após o período de 3 meses, todos seriam jogados em uma batalha cruel, fria e sangrenta contra os veteranos do 2º e 3º ano. Enquanto continua lutando, o protagonista conclui seu pensamento, afirmando que, independentemente da opinião, era uma oportunidade única. Mais uma vez, ele parte um Goblin ao meio e pega uma runa para se fortalecer. Olhando ao redor, ele comenta que a chance de ficar mais forte, mesmo que um pouco, estava ali e que ele iria aproveitá-la. Apertando uma das runas que conseguiu, o garoto diz que Keltian tomou a decisão certa ao enviá-lo para aquele período. Revelando a cena da batalha, vemos dezenas de goblins mortos e alguns corpos humanos espalhados pelo chão. Muitas pessoas descansam após a luta exaustiva, enquanto alguns comentam que tudo aquilo era inacreditável. Eles observam o protagonista e se perguntam como ele conseguiu lutar sozinho contra tantos goblins, no meio de um mar de cadáveres de bestas. O protagonista permanece em pé, com o rosto manchado pelo sangue de suas vítimas, enquanto encara os corpos das criaturas, amaldiçoando-as. Nesse momento, a fada retorna ao local. Um brilho aparece em seus olhos, como se estivesse orgulhosa ao observar algo. Vendo o protagonista no meio dos corpos dos goblins, a fada comenta que ele fez um bom trabalho e afirma que o número de participantes restantes é razoável. Algumas pessoas furiosas e outras chorando começam a xingar a fada. A fada pergunta se as pessoas já sabiam como sobreviver ali. Como ninguém respondeu, ela remove a barreira, assumindo que todos sabiam. Uma fenda dimensional se abre e ela começa a atravessá-la como se fosse uma porta, dizendo que eles precisavam continuar avançando e desejando boa sorte a todos os participantes. Os humanos começam a xingar o monstro, mandando que ela vá embora e chamando-a de bastarda. Nosso protagonista apenas observa, olhando para seu status enquanto limpa o sangue do rosto. Ele nota que sua condição não era ruim em comparação com antes. Adiciona que seus atributos já estavam bons o suficiente para o início do tutorial. O jovem olha para sua mão e comenta que encontrou algo bastante útil. Ele vê uma adaga que foi usada pelos goblins anteriormente. O sistema notifica que ele recebeu aquela lâmina como símbolo de cortesia por algum motivo. O protagonista questiona como deveria proceder a partir de agora, pois precisava encontrar uma maneira de se fortalecer o mais rápido possível. Lembrando seus amigos Eris, Tai e Keltian, ele se pergunta o que eles fariam em seu lugar. Agora que pensa nisso, recorda de um homem que disse algo que chamou sua atenção no passado. Vemos um homem loiro de cabelos longos, bebendo cerveja, enquanto pergunta ao protagonista se ele já tinha ouvido falar sobre masmorras escondidas. Nosso protagonista, que estava bebendo ao lado dele, pergunta o que seriam essas masmorras escondidas, pois nunca tinha ouvido falar. O homem explica que essas masmorras ficam ocultas dentro da área do tutorial e possuem dificuldade máxima. Enquanto brindam, o homem adiciona que ele não conseguiu concluí-las e que ninguém havia conseguido. Após ouvir a história, o protagonista repete o que ouviu, dizendo que o homem conseguiu completar a masmorra até a metade, e por isso ele ainda conseguiu se tornar mais forte. O homem confirma, dizendo que foi essa a razão de ele estar ali, pois era uma prova de sua força. Finalmente, ele afirma que, se pudesse voltar no tempo, definitivamente tentaria completar aquela masmorra primeiro. Ele acrescenta que, se tivesse feito isso, provavelmente teria conseguido derrotar o protagonista. Segundo ele, uma coisa é certa: quanto maior a dificuldade e mais impossível parece, maior será a recompensa a obter sucesso. Antes de terminar, o homem pergunta se o protagonista não estava curioso sobre o que haveria no final daquela masmorra. Lembrando disso, o protagonista assume uma expressão séria, dizendo que seu objetivo estava decidido. Iluminado pela luz do sol, ele nota que para fazer isso havia coisas que precisava resolver antes. Ele começa a explicar a primeira fase do tutorial, uma etapa inicial onde 100 pessoas se reúnem e atuam juntas para derrotar um mal maior. Os participantes agem dentro de uma área designada por uma semana de cada vez e fazem isso por 3 meses. No final, ao completar o tutorial, a área segura será liberada, permitindo o contato com outras pessoas do abismo. Atualmente existem 2 peças ocultas na primeira fase do tutorial e ninguém jamais alcançou o final. O protagonista comenta que precisaria obtê-las, pois era a única forma de se tornar mais forte.
Mas antes, ele precisava encontrar a peça oculta mais próxima. Depois de caminhar por algum tempo, vemos parado em um local, dizendo que aquele deveria ser o lugar. De repente, uma voz surge. Olhando pro lado, ele nota um grupo de homens tentando forçar uma mulher a ir com eles, mas a garota recusa. O protagonista pensa que os conflitos estão começando a surgir por toda parte. E mesmo que a mulher tente se soltar, um homem segura seu pulso com uma aura assustadora e uma expressão psicótica. O agressor diz que todos precisavam trabalhar juntos para sobreviver. Continuando com uma expressão maliciosa, ele questiona se a mulher não queria que todos vivessem, deixando a garota hesitante. O protagonista afirma que não havia tempo para prestar atenção nesse tipo de coisa, pois precisava encontrar a peça oculta, que desapareceria em uma semana. No entanto, alguém o chama de repente. Um garoto atrás dele pergunta se ele era o Kang. Ele, apressado, questiona se o rapaz o conhecia. O homem de fones de ouvido fica incrédulo, sem entender a pergunta. Outro rapaz loiro aparece, questionando se o protagonista estava louco, já que todos estavam juntos antes de chegar ali. Ouvindo isso, o protagonista mantém uma expressão de dúvida, perguntando como o rapaz sabia seu nome, mas ao olhar para eles, algo vem à sua mente. Ele percebe que eram seus colegas de faculdade. O rapaz loiro continua achando estranho o comportamento de seu amigo. O protagonista pensa que todos haviam vindo juntos em uma viagem e, como o grupo inteiro morreu, ele tinha se esquecido da existência deles. A mulher, que estava sendo intimidada, rapidamente se livra do pulso do homem, ordenando que ele a solte porque ela iria com o protagonista. Ele olha para a garota, reconhecendo-a como Yi, ela se aproxima, e o protagonista pensa que, com base em sua aparência, a jovem definitivamente causaria problemas. Yi começa a falar, questionando onde ele tinha estado. O agressor, que estava intimidando a garota, pergunta se o protagonista estava olhando para eles de cima. Ao encará-lo, o homem o chama de bastardo, desejando sua morte imediata. Engolindo em seco, o criminoso percebe que aquele era o homem que derrotou o grupo de goblins anteriormente. Porém, ele pensa que se o grupo todo atacar o protagonista agora, enquanto ele está cansado, haverá uma oportunidade. Alguns homens se preparam para lutar. O agressor avança, chamando a atenção do grupo de amigos que caminhava com o protagonista. Ele diz aí que ela deveria ouvir as pessoas antes de sair daquele jeito e questiona quem era aquele rapaz, pois parecia bastante ferido e incapaz de se defender. Com a aura assustadora novamente, o homem ordena que a garota vá até ele, falando de forma educada, mas deixando claro que se ela não fosse, o grupo iria até ela. Todos os amigos de Yi da faculdade ficam irritados, mas o protagonista mantém uma expressão neutra, pensando que esse tipo de pessoa sempre existe, não importa o lugar. Ele suspira, começando a caminhar na direção do agressor. Yi tenta convencê-lo a não se envolver, mas ele não dá ouvidos. Ao se aproximar do homem, o protagonista exibe uma expressão mortal e pergunta se ele havia entendido o que estava tentando dizer. Depois de um momento, o agressor percebe o que havia acontecido, olhando para ele e o xingando mentalmente. O protagonista então saca sua lâmina e pergunta se o homem tinha algo a dizer. No entanto, o agressor permanece em silêncio. Outra pessoa aparece, um homem vestido com um terno e cabelos ralos. Ele diz que